Hoje eu vou falar sobre o documentário The Volcano que está na Netflix. Oi, Butterflies! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Karina, eu falo bastante sobre a vida na Nova Zelândia, a vida no exterior. Mostro vários vlogs aqui do meu dia a dia também. Agora eu sou mãe, vocês podem ver pelo quarto. Também tem coisas sobre maternidade aqui no canal. Então me siga se você ainda não faz parte da família Butterfly, tem muito material legal aqui no canal. E me siga também nas redes sociais, que lá você vê mais um pouquinho do dia a dia e a gente troca ideias por lá também. Tô sempre respondendo vocês por lá. A Netflix estreou em dezembro um documentário sobre o resgate do vulcão Whakaari, que é assim que se fala em Maori, ou White Island, que é como é conhecido em inglês, aqui na Nova Zelândia. Dia 9 de dezembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia, a Nova Zelândia teve uma tragédia muito grande que o vulcão Whakaari entrou em erupção e matou turistas. Então tinha mais ou menos 40 e poucas pessoas lá na ilha, né? Que é o vulcão fica numa ilha só do vulcão, assim. E aí a metade das pessoas, 20 e poucas pessoas, morreram, infelizmente, devido à erupção do vulcão. Esse vulcão, The White Island, ele é um vulcão que tá sempre ativo. Eu sempre achei estranho que as pessoas podiam lá visitar, mas acreditem ou não, isso estava sempre na minha lista, na minha bucket list, de coisas para fazer aqui na Nova Zelândia. Eu nunca fiz porque é um passeio meio caro e também você tem que ir nessa cidadezinha para pegar o barco ou ir de helicóptero. E aí eu nunca acabava indo para essa cidade. E eu falei, quando eu conheci o Arya, né, 12 anos atrás, eu falei para ele que isso estava na minha lista de lugares para conhecer da Nova Zelândia. E ele falou: "Por que você quer ir conhecer um vulcão ativo?" Aí eu comecei a pensar, nossa, você tem razão, por que eu tenho vontade de conhecer um vulcão ativo? Por que eu quero pisar num vulcão ativo? Né? É perigoso, as toxinas que saem do vulcão, tudo não faz sentido. Então eu deixei isso de lado e nunca mais pensei em visitar esse vulcão. Em 2019, quando aconteceu essa tragédia, foi um susto aqui no país, porque a gente sempre vê a Nova Zelândia como um país que precavê muito, né? Então ver um vulcão entrar em erupção que leva turistas foi assim, tipo, como eles não sabiam que isso ia acontecer. Na verdade, eles tinham sim conhecimento que o vulcão estava bem ativo e podia entrar em erupção em qualquer momento, mas ele nunca entrou assim em erupção quando tem turistas por lá. Já aconteceu várias atividades assim, mas era de noite ou algo assim, e nada que desse muito mais trabalho ou que realmente prejudicasse alguém. No dia 9 de dezembro de 2019, pegou a Nova Zelândia inteira em choque. E o mais incrível de ver o documentário, eu sabia que foi algo muito ruim, mas aí vendo o documentário eu percebi os erros que tiveram também das pessoas que fazem resgate, né? Então, se você vê esse documentário, eu aconselho a olhar, vale muito a pena. É muito triste, assim, famílias, né, perderam vários entes da mesma família. Pessoas que vieram de lua de mel e tal, tiveram essa lua de mel completamente destruída e vai ter as marcas pro resto da vida das queimaduras. Então, é bem legal, assim, de escutar o relato deles e ver o quanto a gente é meio que naive, digamos assim, né? A gente é inocente como turista, a gente vê, nossa, que legal, vou fazer isso. E me fez pensar muito nas coisas, assim, nos riscos. A gente sempre pensa, isso não vai acontecer comigo, mas pode sim acontecer com a gente. Claro que a gente tá em risco em qualquer lugar que a gente for, andar de carro, caminhar na rua, qualquer coisa. Mas se colocar em situações, em lugares de muito risco, como um vulcão ativo, né? Lá o White Island, como é uma ilha, né? O vulcãozinho fica numa ilhazinha, assim, no mar. Dá 1h30 de barco. Então, se acontece qualquer coisa, é 1h30 de volta. E é 1h30 pros barcos de resgate chegar lá. Então, é muito tempo que tu tem que ficar, assim, destruído, praticamente morrendo e com dores e tudo, para alguém chegar e te resgatar, assim. Helicópteros fica difícil de pousar também. Então, assim, é uma situação bem complicada para resgate. Quando eu vi esse documentário, eu percebi, assim, que muita coisa a gente não percebe que precisa, como um plano bem melhor de resgate quando um vulcão entra em erupção. E também a gente tem que pensar o porquê que eu quero conhecer tal lugar, sabe? Infelizmente ou felizmente, depois dessa tragédia, a White Island ficou fechada, não tem mais como visitar o White Island lá, caminhar por lá. Eles davam máscara, tá, gente? Não era assim, vamos caminhar normal, de boas. Eles davam máscara para respirar, porque realmente os gases do local era impossível ficar respirando sem máscara. Então tu imagina quando entrou a erupção, o quanto pior ficou a situação lá para os turistas. As histórias que a gente escutou no documentário também, a maioria não sabia, não tinha conhecimento, e fez com que ficasse muito pior
o que eu já sabia que era uma tragédia. Eu lembro que na época eu falei sobre esse desastre, né? Eu fiquei muito chocada mesmo, porque a Nova Zelândia inteira é coberta por vulcões. Eu acredito que agora eles aprenderam a lição, né? Tanto que fecharam lá o local. Mas eu acho que fica aí para nós turistas sempre checar se vale mesmo a pena fazer tal passeio, porque pode ser sim um risco e a gente pode ser os azarados do dia que algo vai acontecer com a gente. Então tem muita coisa que eu acredito que a gente se coloca em risco por nada, assim, a gente não pensa antes e aí acontece uma tragédia dessa e graças a Deus algumas pessoas se salvaram, mas muitas não, né? E o problema de vulcão é muitas vezes a gente se queima por dentro por causa dos gases, né, que tem no ambiente. Então você queima assim todos os órgãos por dentro e muitas pessoas acabam morrendo quando chegam no hospital. Então agora no final de semana, se você tá aí procurando alguma coisa pra assistir na Netflix, assista The Volcano, vale muito a pena. Eu não sei se tem outro nome em português, mas com certeza se vocês colocarem The Volcano e daí tem Rescue from Whakaari, né, que é o nome do vulcão em Maori. Aí vocês vão poder ver esse documentário, ficou muito bem feito e realmente a gente precisa pensar mais uma vez nas coisas que a gente quer fazer como turista. Um super beijo, deixe comentários aqui embaixo se você assistiu o filme ou se vocês querem ver esse documentário. Deixa aqui embaixo pra mim saber, a gente conversa mais um pouquinho e até o próximo vídeo. Bye!